Ele desmaiou e eu não levantei a voz. O celular vibrou em cima da mesa e eu nem precisei olhar para saber que era o grupo da família explodindo. Eu já tinha sentido isso antes, aquela energia de tempestade, como se todo mundo estivesse falando ao mesmo tempo, mas ninguém conseguisse respirar. Eu olhei para a tela e vi a barra do áudio que eu tinha enviado. Ainda ali. Ainda intacta. E logo abaixo, uma mensagem que eu não esperava, escrita às pressas, com a pressa de quem acha que está protegido no privado. Calma. Você fez certo. Agora é só levar ela naquele médico que eu te falei, dizer que ela tá confusa, e a gente resolve a casa rapidinho. Depois você me dá acesso à conta também, como combinamos. Para de fraquejar. Foi nesse exato momento que eu entendi tudo de uma vez. Não era só sobre respeito. Não era só sobre o jeito que ele falava comigo. Era um plano inteiro. Um plano para me transformar em alguém incapaz, só para tirarem de mim aquilo que eu construí com a minha vida. E então veio a ligação. Minha sobrinha, com a voz tremendo, disse que ele tinha ficado branco, que largou o celular, que tentou sentar e não conseguiu. Caiu no chão como se o corpo tivesse desligado. Ele desmaiou. Eu fechei os olhos por um segundo, não por pena e não por raiva. Por um tipo estranho de silêncio. Um silêncio que só existe quando a gente para de se enganar. Eu não gritei. Eu não xinguei. Eu só respirei e encostei a xícara na mesa. O café já estava frio. Eu percebi que minhas mãos estavam firmes. E isso me assustou mais do que tudo, porque eu sempre fui a mãe que tremia por dentro e sorria por fora para manter a família em pé. Naquele dia, não. Naquele dia eu estava em pé por mim. Agora deixa eu voltar um pouco, porque se eu te contar só o desmaio, vai parecer que foi sorte. E não foi. Eu só aprendi cedo que, quando alguém quer te derrubar, a sua voz nem sempre é suficiente. Você precisa de prova. Você precisa de tempo. Você precisa de calma. A casa sempre foi minha. Sempre. Eu comprei trabalhando, economizando centavo por centavo, quando meu filho ainda era pequeno e dormia no meu quarto porque tinha medo do escuro. Eu lembro dele agarrado na minha blusa, sussurrando: mãe, não vai embora. Eu não fui embora. Eu fiquei. Fiquei em tudo. Fiquei quando o pai dele falhou. Fiquei quando a vida apertou. Fiquei quando eu precisei ser mãe e pai ao mesmo tempo. Só que filho cresce. E às vezes cresce para longe da gente, não no corpo, mas no coração. Quando ele conheceu a Daniela, eu quis acreditar que era coisa boa. Ela tinha aquele sorriso de boa moça, educada, elogiava a casa, dizia que eu era uma mãe guerreira. Só que o elogio dela sempre vinha com um olhar que parecia medir as paredes, como quem calcula um valor. No começo eu ignorei. Eu pensei que fosse impressão de mãe ciumenta. Até o dinheiro apertar para eles. Ele perdeu um emprego, pegou outro pior. E eu fui a primeira pessoa a ajudar. Dei comida, paguei conta atrasada, segurei o mundo para não humilhar meu próprio filho. Só que tem gente que confunde ajuda com fraqueza. A Daniela confundiu. E, com o tempo, meu filho também. Ele começou a falar comigo como se eu estivesse devendo alguma coisa. Ficou curto. Impaciente. E começaram as perguntas. Perguntas que, na boca de um filho, parecem cuidado. No tom dele, parecia um inventário. Esse documento da casa tá onde? Você ainda paga IPTU? Tá tudo no seu nome mesmo? Eu respondia tentando manter paz. Eu dizia que estava tudo certo. Eu dizia que um dia, quando eu não estivesse mais aqui, ele seria herdeiro. Eu achei que isso bastava. Mas a Daniela não queria esperar o tempo da vida. Uma noite, depois de um almoço de domingo, eu ouvi uma conversa no corredor. A porta do quarto deles ficou entreaberta. Eu não queria ouvir. Eu só parei porque ouvi meu nome, e quando a gente ouve o próprio nome num sussurro, o corpo inteiro acende. Se ela não passar a casa logo, a gente vai ficar preso nessa vida de aluguel, a Daniela disse, fria. Meu filho respondeu, ela é teimosa. Mas eu dou um jeito. Dá mesmo. Ou você quer ficar sendo filho para sempre? Filho para sempre. Como se ser meu filho fosse um castigo. Eu não chorei ali. Eu não confrontei. Eu só comecei a observar. Porque quando você observa sem falar,
As pessoas se soltam. Acham que você é boba. E bobeira, para gente desse tipo, é convite. Nos dias seguintes ele passou a aparecer mais na minha casa. Não era visita. Era inspeção. Mexia em gaveta, olhava armário, comentava que eu estava velha, falava de organizar as coisas e facilitar para todo mundo. A Daniela vinha junto, às vezes, com aquele sorriso doce e os olhos duros. Ela olhava a parede como se já escolhesse a cor da tinta. Foi aí que eu comprei um gravador pequeno, do tamanho da minha mão. Um desses que some no bolso. Eu não queria guerra. Eu queria segurança. E eu nem imaginava que, muito em breve, ele mesmo iria me entregar a frase que mudaria tudo. Porque a parte mais feia ainda não tinha acontecido. E quando aconteceu, eu já estava pronta para não morrer engolida pelo silêncio. A casa não caiu do céu, caiu do meu suor. Eu passei anos achando que mãe boa é mãe que aguenta calada. Que engole o orgulho, engole a tristeza, engole o medo, e ainda serve comida com sorriso. E por muito tempo isso funcionou, pelo menos por fora. Por dentro, eu ia juntando cansaços como quem junta roupas num armário, dobrando tudo direitinho para ninguém ver a bagunça. Essa casa não foi presente de ninguém. Eu comprei com o dinheiro do meu trabalho, com a mão doendo e a coluna reclamando, com boleto em cima da mesa e sonho dentro do peito. Teve mês que eu contei moedas para completar o gás. Teve noite em que eu apaguei a luz mais cedo para economizar, deitei e fiquei olhando o teto, planejando como eu ia fazer o dinheiro render até o fim do mês. Não era vida fácil, mas era uma vida honesta. E era minha. Quando meu filho era pequeno, ele tinha medo do escuro. Eu ainda lembro dele vindo devagar, de pijama, com os olhos arregalados, e perguntando se podia dormir perto de mim. Eu puxava ele para a cama e dizia que aqui dentro ninguém tocava na gente. Eu dizia isso com uma firmeza que eu nem sabia de onde vinha. Porque uma mãe, quando precisa, vira parede. Eu fui parede por muito tempo. Só que existe um momento em que a gente percebe que virou parede para quem não quer proteção. Quer escada. Quer subir em você. O meu filho cresceu. Ele ficou alto, bonito, forte. Arrumou o primeiro emprego, depois outro. Eu me orgulhava de verdade. Quando ele comprou o primeiro celular com o dinheiro dele, ele me mostrou como se fosse troféu. Quando ele aprendeu a dirigir, ele tremia as mãos no volante, e eu segurava a respiração no banco do carona para não passar medo. Eu fiz o que mãe faz, eu torci, eu aplaudi, eu abençoei. Mas com o tempo, ele começou a achar que o mundo devia alguma coisa para ele. E quando a Daniela apareceu, ela não colocou freio. Ela colocou combustível. A Daniela chegou como quem chega para ajudar. No começo, ela chamava minha casa de lar. Dizia que eu era uma inspiração. Me abraçava com força demais, aquele abraço que parece carinho, mas tem um quê de teatro. Ela fazia questão de elogiar na frente dos outros, como se fosse para eu não desconfiar dela. Só que eu sempre prestei atenção no que as pessoas fazem quando acham que ninguém está olhando. E a Daniela, quando ninguém olhava, virava os olhos. Ela tinha uma pressa no corpo, uma pressa que não combinava com a calma que ela fingia. O casamento foi rápido. A festa foi bonita. As fotos ficaram lindas. Eu até chorei. Chorei de alegria, eu juro. Porque eu queria que ele fosse feliz. Eu queria ver meu filho construindo o próprio caminho. Acontece que o caminho deles começou a ser sempre o mesmo, apontando para o meu. Quando o dinheiro apertou para eles, eu ajudei. Não foi uma vez. Foram várias. Eu fazia compras e deixava algumas coisas para eles sem falar nada. Eu paguei uma conta de luz atrasada. Eu emprestei dinheiro que eu não tinha sobrando. Eu fiz isso porque mãe faz. E porque eu ainda acreditava que aquilo voltaria em forma de respeito. Só que a ajuda virou hábito. E o hábito virou direito. Teve um dia em que eu fiquei doente e não consegui cozinhar. Meu filho veio, abriu a geladeira e falou com um tom que me gelou. Só isso de comida. Como se eu fosse obrigada a manter uma despensa cheia para adulto casado. Eu olhei para ele e não reconheci. Eu queria perguntar, onde foi parar aquele menino que me pedia colo? Mas eu engoli, porque eu ainda estava naquela fase de proteger, de evitar briga, de não expor a família.
A Daniela começou a fazer perguntas que pareciam pequenas, mas batiam sempre na mesma porta. Documentos. Conta. Casa. Ela soltava frases como quem não quer nada. Você já pensou em deixar tudo organizado, por precaução? E se acontecer alguma coisa com você, quem vai resolver? Você tem alguém de confiança para cuidar dessas coisas? Eu respondia, tentando ser educada. E ela sorria. Só que o sorriso dela não chegava nos olhos. Era sempre um sorriso de vitrine. O meu filho, que antes nunca perguntou nada disso, começou a repetir. Não como preocupação. Como cobrança. Como se eu estivesse atrasando um plano. Foi aí que começou a mudança mais perigosa. A mudança na maneira como eles falavam de mim. Daniela dizia, ela está ficando esquecida. Dizia, ela anda confusa. Dizia isso em tom de cuidado, mas eu sentia a intenção escondida, como uma unha arranhando por baixo da mesa. E eu comecei a entender que a briga não era só por dinheiro. Era por narrativa. Eles queriam que todo mundo acreditasse que eu não estava bem. Porque quando você convence as pessoas de que alguém não está bem, você pode fazer o que quiser com a vida dela. Eu vi isso acontecer com uma vizinha anos atrás. Os filhos fizeram a coitada assinar papel sem explicar direito. Depois disseram que ela não sabia de nada. A mulher perdeu tudo. E o pior, perdeu a própria voz. Ninguém acreditava nela. Era como gritar dentro de um travesseiro. Eu não queria ser a próxima. Foi por isso que, naquele dia, eu fui até uma lojinha simples e comprei um gravador pequeno. Eu lembro do vendedor perguntando se era para a aula. Eu respondi que era para segurança. Ele não entendeu. Nem precisava. Eu cheguei em casa e coloquei o gravador na mão. Parecia leve demais para carregar um peso tão grande. Eu pensei, será que eu estou exagerando? Será que eu estou paranoica? E aí eu lembrei do jeito que meu filho falou só isso de comida. E do jeito que a Daniela olhou para a parede da sala como se estivesse escolhendo a cor de um futuro que não era dela. Eu não estava paranoica. Eu estava acordando. Nos dias seguintes, eu comecei a fazer o que gente esperta faz quando está cercada. Eu virei rotina. Eu virei calma. Eu virei observação. Eu percebi que meu filho vinha sempre depois do trabalho, no horário em que eu estava mais cansada. Eu percebi que a Daniela gostava de falar comigo quando eu estava sozinha, sem testemunha. Eu percebi que ela sempre tentava me puxar para conversas sobre deixar uma procuração. E eu percebi uma coisa muito importante. Eles achavam que eu era fraca porque eu era quieta. Eles confundiram silêncio com medo. E foi aí que eu decidi uma regra nova para mim. Eu não iria discutir mais nada no grito. Eu iria juntar fatos. Eu iria deixar eles escolherem o próprio erro. Porque quem tem pressa para tomar o que é do outro sempre pisa torto. Sempre. Naquele domingo, depois do almoço, eu ouvi a conversa no corredor. A porta entreaberta. O meu nome no sussurro. A frieza da Daniela dizendo que eles iam ficar presos na vida de aluguel se eu não passasse a casa logo. E o meu filho respondendo, sem vergonha, que ele daria um jeito. Quando eu ouvi a frase, ou você quer ficar sendo filho para sempre, eu senti como se alguém tivesse apagado uma luz dentro de mim. A confiança rachou. E uma rachadura dessas não volta ao normal. Eu não chorei. Eu só guardei aquela frase dentro de mim, do jeito que a gente guarda um aviso. Porque eu sabia que a próxima cena seria pior. E eu estava certa. Na manhã em que eu comecei a separar roupas para doar, eu não estava fugindo. Eu estava vivendo. Mas o meu filho entrou sem bater, olhou para os sacos e viu ali a chance de me acusar. E a Daniela ficou no corredor, quieta demais, como quem espera o sinal para a peça começar. Eu ainda não sabia que, naquele mesmo dia, ele gritaria a frase que mudaria nossa família para sempre. E eu só te digo isso agora, quando a pessoa acha que já é dona de tudo, ela perde o controle da própria boca. E foi ali que o meu gravador virou destino. A mulher que sorria para todo mundo. Se tem uma coisa que eu aprendi tarde, mas aprendi, é que existem pessoas que não levantam a voz para te ferir. Elas baixam a voz. Elas falam manso. Elas te chamam de querida. E, enquanto você acredita no tom doce, elas vão empurrando a faca devagar, sem pressa, para você nem perceber que está sangrando por dentro.
A Daniela era assim. No grupo da família, ela era a nora perfeita. Mandava mensagem cedo, com coração e flor. Perguntava da saúde da minha irmã. Comentava a foto de aniversário do sobrinho. Dizia que eu era forte, que me admirava. E era por isso que, quando alguém falava bem dela, eu ficava em silêncio. Porque eu via o que ninguém via. Eu via a pressa. Ela olhava minha casa como quem olha uma vitrine. Não era admiração. Era avaliação. O jeito que os olhos dela passeavam pelos móveis, pela porta de madeira, pela sala, pelo corredor, parecia sempre o mesmo. Como se estivesse medindo tudo com uma fita invisível. E toda vez que eu oferecia um café, ela dizia a mesma frase, com um sorriso. Obrigada, mãe. Você cuida tão bem de tudo. Só que o tudo dela não era elogio. Era posse. No começo, eu tentei me convencer de que era impressão. Eu dizia para mim mesma que eu estava ficando desconfiada por causa da idade, por causa do cansaço, por causa de tanta luta. Eu quase me culpei por enxergar maldade. Até o dia em que eu não consegui mais. Foi numa tarde comum, dessas que não tem nada de especial. Eu estava varrendo a sala, e meu filho entrou com ela. Ele nem perguntou se eu estava bem. Nem perguntou se eu tinha comido. Ele só foi direto para a estante e pegou um porta-documentos antigo, daqueles que eu guardo recibos, escritura, coisas que a gente não perde. Ele abriu como se tivesse permissão. Você ainda tem isso aqui? Tenho. E por quê? Só estou vendo. Só estou vendo. Como se fosse dele. Como se ele estivesse checando um pacote que chegou. A Daniela ficou atrás dele, com o rosto calmo, mas os olhos atentos. Ela não disse nada naquela hora. E isso era o que mais me preocupava. Porque o silêncio dela nunca era vazio. Era estratégia. Depois que eles foram embora, eu sentei no sofá e fiquei olhando para o chão, tentando entender em que momento meu filho deixou de ser filho e virou cobrador. Eu tentei lembrar da última vez que ele entrou aqui e perguntou se eu precisava de alguma coisa, sem segunda intenção. Eu não consegui. Naquela noite, eu abri o grupo da família e rolei as mensagens antigas. Lá estavam as frases da Daniela, sempre tão gentis, tão cuidadosas. E foi aí que eu percebi um detalhe pequeno, mas revelador. Ela apagava mensagens. Não as mensagens bonitinhas, essas ela deixava. Ela apagava as mensagens que mostravam pressa, irritação, controle. E toda vez que ela apagava, ela logo em seguida mandava outra bem doce, como se estivesse limpando o rastro. Aquilo foi a primeira rachadura real na máscara. A segunda rachadura veio na semana seguinte, quando ela me ligou sozinha. Não mandou mensagem, ligou. E eu já estranhei, porque a Daniela preferia escrever. Escrito dá para apagar. Ligação não deixa prova, só deixa memória. E memória é frágil, principalmente quando você quer fazer alguém parecer confuso. Ela começou com voz de amiga. Oi, mãe. Está tudo bem? Está sim. Eu estava pensando, você não acha que seria bom a gente organizar umas coisas? Você já fez um testamento? Testamento. Ela falou como se fosse um assunto leve, como se estivesse falando de bolo. Eu respirei fundo e respondi com calma. Eu tenho tudo organizado. No meu tempo. Claro, claro. É que, eu fico preocupada com você. Você anda esquecendo umas coisinhas. Na hora, eu senti o estômago apertar. Porque eu sabia que aquilo não era preocupação. Era ensaio. Ela estava plantando uma frase. Uma frase que, se repetida por tempo suficiente, vira verdade na boca dos outros. Eu fui firme, mas sem perder a educação. Eu não estou esquecendo. Eu só não faço as coisas na pressa de ninguém. Ah, não é pressa, mãe. É cuidado. Cuidado. Ela disse cuidado com uma doçura que quase parecia real. Quase. Quando eu desliguei, eu fiquei um tempo com o telefone na mão. E naquele instante eu entendi a engrenagem do golpe. Primeiro, eles te tratam como teimosa. Depois, como difícil. Depois, como confusa. E, quando você percebe, já tem gente dizendo que você não sabe mais o que faz. Foi aí que eu decidi que eu nunca mais iria depender de memória. Eu precisava de fatos.
Eu comecei a reparar em tudo. Em horários. Em frases repetidas. Em como meu filho mudava o tom quando a Daniela estava perto. Em como ele tentava me deixar cansada. Sempre vinha quando eu estava ocupada, quando eu estava arrumando alguma coisa, quando eu estava com panela no fogo, como se quisesse me pegar desprevenida. E sempre tinha uma palavra que se repetia. Facilitar. Vamos facilitar, mãe. Você está complicando. É só para facilitar. Toda vez que alguém fala em facilitar demais o que envolve casa, dinheiro e assinatura, eu acendo por dentro. Porque facilitar, nesse caso, costuma ser sinônimo de passar por cima. Eu também comecei a notar como a Daniela se comportava com os outros. Na frente da família, ela era esposa dedicada. Abraçava meu filho, dizia que ele era trabalhador, que sofria demais, que eu tinha sorte de ter um filho assim. E as pessoas engoliam aquilo. Só que por trás, ela o cutucava como quem cutuca um cavalo para correr. Eu ouvi isso com meus próprios ouvidos. Foi naquela noite do corredor, depois do almoço de domingo, quando a porta ficou entreaberta e eu ouvi meu nome. Eu estava com uma travessa na mão. Eu não queria ouvir, mas eu ouvi. Se ela não passar a casa logo, a gente vai ficar preso nessa vida de aluguel. A frieza da Daniela não tinha nada de cuidado. Era cobrança. Era raiva contida. Meu filho respondeu baixo, como se estivesse com vergonha, mas respondeu. Ela é teimosa. Mas eu dou um jeito. Dá mesmo. Ou você quer ficar sendo filho para sempre? Eu senti uma coisa quebrar dentro de mim naquela frase. Não foi só tristeza. Foi uma clareza dura. Meu filho estava sendo empurrado, provocado, humilhado por dentro, e ele estava descontando em mim, porque era mais fácil. Porque comigo ele achava que podia. Naquela noite eu não dormi direito. Eu fiquei lembrando do meu filho criança, pedindo para eu não ir embora. E eu pensando que, talvez, quem tivesse ido embora de verdade fosse ele. No dia seguinte, eu fui até uma lojinha e comprei o gravador pequeno. Eu trouxe para casa e coloquei no bolso do meu avental, como se fosse um amuleto. Eu não queria usar. Eu queria nunca precisar. Só que eu sabia. Eu sabia que a próxima explosão viria. Porque gente que tem pressa sempre perde o controle uma hora. E quando perde o controle, fala demais. Na semana seguinte, eu comecei a separar roupas para doar. Coisa simples. Vida normal. Eu estava no quarto, dobrando peça por peça, quando eu ouvi a porta da frente bater forte. O passo dele vinha pesado pelo corredor. Meu filho entrou no quarto sem bater. E a Daniela ficou encostada na porta, quieta, com aquele olhar firme de quem não veio para conversar. Veio para assistir. Ele olhou para os sacos no chão e o rosto dele mudou na hora, como se tivesse encontrado a desculpa perfeita. O que é isso? E eu senti, antes mesmo de responder, que aquela pergunta não era curiosidade. Era o começo do ataque. Eu passei a mão no bolso sem ninguém perceber, sentindo o gravador ali, e respondi com a voz mais calma que eu consegui. Roupas. Eu estou organizando. E foi quando ele deu um passo para frente, com os olhos duros, e eu percebi que naquele dia eu ia ouvir uma frase que eu nunca mais esqueceria. Sacos pretos no meu quarto. O barulho do cabide batendo na madeira foi a primeira coisa que me fez gelar. Depois veio o som da gaveta abrindo com força, como se alguém estivesse procurando um segredo escondido no fundo. Eu levantei a cabeça ainda com uma blusa dobrada nas mãos e vi meu filho parado no meio do meu quarto, respirando pesado, com o olhar duro, como se eu fosse uma estranha invadindo a vida dele. A Daniela não entrou. Ela ficou encostada na porta, braços cruzados, assistindo. Não era medo. Era conforto. A expressão dela dizia que aquela cena já tinha sido imaginada antes. Talvez até ensaiada. Meu filho apontou para os sacos no chão, aqueles sacos de doação que eu tinha separado com carinho, peça por peça, lembrando de momentos, de fases, de tudo que eu fui deixando para trás. O que é isso aqui? Eu ouvi a pergunta e senti o corpo inteiro acender. Não porque eu estava culpada, mas porque eu reconheci o tom. Era o mesmo tom de quem entra num lugar achando que manda, e pergunta só para fingir que ainda existe conversa. Eu respirei devagar e respondi com o mais simples que existia. Roupas. Eu tô organizando.
Ele deu um passo para frente. O rosto ficou vermelho num segundo, como se eu tivesse dito uma mentira. Organizando nada. Você tá escondendo coisa. Você tá preparando para fugir daqui, né? A palavra fugir saiu da boca dele como acusação, como se eu fosse uma ladra dentro da minha própria casa. Eu senti uma mistura de choque e uma tristeza que não dava tempo de doer. Porque, quando a injustiça é grande, o coração primeiro se cala. Fugir para onde, eu perguntei, ainda sem entender até onde ele queria ir. Ele não respondeu. Ele foi direto no armário. Abriu com força. Puxou cabides. Derrubou uma pilha de roupas no chão. E eu fiquei olhando, sem reação por um instante, porque era o tipo de cena que a gente espera ver em filme, não dentro do nosso quarto, feito pelo próprio filho. A Daniela fez um som pequeno, quase um riso curto, como se aprovasse. Não foi alto, mas foi suficiente para eu ouvir. E quando eu ouvi, eu soube que ele não estava sozinho naquela raiva. Ele estava sendo alimentado. Meu filho pegou um saco preto de lixo, desses grandes, e sacudiu no ar como se estivesse abrindo uma bandeira. Aquele saco preto parecia enorme demais para caber dentro do meu quarto, e, ao mesmo tempo, parecia do tamanho exato da humilhação que ele queria me dar. Ele começou a enfiar minhas roupas dentro, sem olhar, sem cuidado, como se fosse lixo. Para com isso, por favor, eu disse. Minha voz saiu baixa. Não saiu fraca. Saiu contida. Porque eu ainda estava esperando que ele parasse sozinho, que ele percebesse o absurdo, que ele acordasse. A parte mãe em mim ainda acreditava que bastava um pedido. Ele nem virou o rosto. Foi ali que eu senti a pele do meu braço arrepiar, como se o corpo avisasse antes da cabeça. Eu levei a mão ao bolso devagar, com naturalidade, como quem procura uma chave. O gravador estava ali, quente, escondido. Eu não tinha ligado naquele dia por acaso. Eu tinha ligado porque, quando a gente percebe a maldade chegando, a gente aprende a se proteger sem fazer barulho. Meu filho continuou jogando tudo no saco. E quanto mais ele jogava, mais ele falava. E quanto mais ele falava, mais ele se entregava. Você acha que eu sou bobo. Você acha que eu não sei o que você tá fazendo. Você tá querendo me prejudicar. Eu fiquei olhando, tentando encaixar aquelas palavras em alguma lógica, mas não encaixava. Eu não estava prejudicando ninguém. Eu estava dobrando roupas. Só que ali não era sobre roupas. Era sobre controle. Era sobre ele precisar se sentir dono de alguma coisa, e escolher a coisa mais fácil para tomar. A mãe. Ele pegou uma blusa que eu gostava, uma dessas antigas, confortável, e amassou na mão como se estivesse esmagando um pedaço de mim. Eu senti um nó subindo na garganta. Não pela blusa. Pela certeza. A certeza de que ele já tinha atravessado uma linha. Eu olhei para Daniela de novo. Ela não parecia surpresa. Ela não tentou acalmar. Não disse chega. Não disse amor, para. Ela só levantou o queixo, com um orgulho silencioso, como quem vê um plano funcionando. Meu filho deu um passo para frente. Num instante, a voz dele explodiu, alta, grossa, daquele tipo que faz a casa parecer pequena. Saia da minha frente. Tudo o que é seu agora é meu. A frase bateu no quarto e ficou suspensa no ar. Eu senti o coração dar um salto, não por medo de apanhar, mas por reconhecer aquele tom de direito. Não era raiva de momento. Era convicção. Era como se ele realmente acreditasse que a minha vida já tinha mudado de dono. Eu fiquei parada. E nessa parada, aconteceu uma coisa estranha. Um silêncio por dentro, como se uma porta se fechasse. A porta da ilusão. Eu sempre soube que meu filho poderia errar, como qualquer ser humano. Mas eu nunca pensei que ele pudesse me tratar como obstáculo. E naquele segundo eu entendi que o amor que eu tinha por ele ainda existia, sim, mas a confiança tinha morrido. E quando a confiança morre, você para de se explicar. Você começa a se proteger. Eu não discuti. Eu não gritei de volta. Eu não fiz discurso. Porque eu aprendi que, quando alguém quer te pintar como confusa, qualquer reação sua vira prova contra você. Se você chora, você é fraca. Se você grita, você é desequilibrada. Se você implora, você confirma o poder deles. Então eu fiz o que a Daniela não esperava. Eu fiquei calma.
Eu só apertei o botão de pausa do gravador no bolso, do jeito que dá para fazer sem ninguém perceber. Eu já tinha o que precisava. A frase dele. O tom. A ameaça. Tudo limpo. Tudo claro. Meu filho me encarou, esperando uma briga. Esperando eu dar a cena que ele queria usar depois. Esperando eu ser a velha difícil que ele contaria para os outros. Eu não dei. Eu peguei minha bolsa devagar, sem tremedeira aparente. Eu ajeitei a alça no ombro. Eu olhei uma última vez para o meu quarto, para os sacos pretos, para as roupas no chão, e senti uma dor que não fez barulho. Uma dor seca. Como se o meu peito estivesse entendendo uma verdade que eu ainda não queria aceitar. Eu passei pela Daniela sem olhar nos olhos. Se eu olhasse, eu poderia falar. E se eu falasse, eu poderia perder a calma. E eu não podia perder a calma. Não naquele momento. Não com eles. Eu fui até a porta da frente. Cada passo parecia pesado e leve ao mesmo tempo, como se eu estivesse andando com um corpo e com uma consciência nova. Eu abri a porta e saí. Do lado de fora, o vento bateu no meu rosto e eu senti como se estivesse acordando de um sonho ruim. O ar era o mesmo, a rua era a mesma, mas eu não era mais a mesma. Eu entrei no carro, sentei, fechei a porta e fiquei alguns segundos com as mãos no volante, olhando para minha casa. Minha casa. Eu ouvi de longe o som de sacos de lixo sendo arrastados. Ouvi risadas baixas, como se aquilo fosse vitória. Ouvi meu filho falando no telefone com aquela urgência de quem acha que está prestes a conquistar algo grande. E foi aí que eu entendi o tamanho do risco. Não era só sobre eu ser humilhada no meu quarto. Era sobre eu perder o direito de existir do jeito que eu sempre existi. Eles estavam tentando me empurrar para fora, como se eu fosse um móvel velho mesmo, desses que a gente arrasta para o canto. Eu respirei fundo. Abri o celular. Entrei no grupo da família. Aquele grupo cheio de bom dia, aniversário, receita, figurinha, risada. Aquele lugar onde todo mundo finge que está tudo bem, porque é mais fácil do que encarar o que dói. Eu anexei o áudio. Eu não escrevi nada, porque eu não queria explicar. Eu queria mostrar. A barrinha azul apareceu, carregando devagar, e eu senti minhas mãos ficarem frias. Não era medo do que iam dizer. Era certeza de que, depois disso, não existia volta. E quando eu vi o arquivo pronto para ser enviado, eu fiquei um segundo olhando para a tela, como quem olha para uma porta prestes a ser aberta. Eu sabia que, do outro lado, ia ter barulho. Eu só não sabia ainda quem ia gritar primeiro. Eu enviei o áudio e deixei a verdade fazer barulho. A barrinha azul ficou ali, carregada, pronta. Meu dedo pairou em cima do botão como se eu estivesse segurando uma porta pesada. Eu sabia que, depois daquele toque, não existia mais vamos fingir que está tudo bem. Não existia mais almoço de domingo com sorriso preso. Não existia mais eu engolindo tudo para não dar problema. Eu respirei devagar, olhei para o nome do grupo, e pensei numa coisa simples. Se eu não falasse agora, eles falariam por mim depois. E do jeito deles, eu sempre seria a velha confusa, a mãe difícil, a mulher que inventa coisas. Eu já tinha ouvido gente assim distorcer a verdade com tanta calma que parecia até que acreditava no próprio teatro. Então eu apertei enviar. O som foi pequeno, quase nada. Só aquele clique da mensagem indo. Mas o impacto foi como pedra no vidro, só que o vidro não era a tela do celular. Era a fachada da nossa família. Eu fiquei olhando para a mensagem enviada sem escrever uma palavra. Sem legenda, sem explicação, sem pedido. Porque eu queria que a voz dele falasse sozinha. Eu queria que cada pessoa ouvisse a frase no tom exato, com a raiva dele, com a certeza dele, com a crueldade dele. Eu queria que ninguém pudesse dizer depois que eu interpretei errado. E aí começou. Primeiro veio o silêncio, aquele silêncio curto de gente que ainda não viu. Depois apareceu o aviso de que alguém tinha ouvido. Em seguida, uma mensagem da minha cunhada. Só 2 palavras, como se a garganta dela tivesse travado. Meu Deus! Minutos depois, a minha irmã mandou um áudio, daqueles apressados, que começam com respiração alta. O que foi isso? Mulher, você está bem onde você está? Eu li, mas não respondi. Não porque eu não queria conforto. Eu queria. Mas eu tinha uma regra que eu criei ali,
naquele carro. Eu não ia explicar mais nada com emoção. Eu não ia me defender com lágrima. Eu ia deixar o fato trabalhar. E fato não precisa de tom. Meu sobrinho escreveu logo depois: Tia, você está bem mesmo. E o grupo começou a acordar como se fosse uma casa pegando fogo e cada um abrisse a porta do próprio quarto para entender o que estava acontecendo. Mensagens começaram a subir. Uma tia perguntando onde eu estava. Um primo dizendo que ia ligar para o meu filho. Outra pessoa pedindo para eu não sair de casa sozinha. Eu continuei quieta, porque eu sabia que o momento mais importante ainda não tinha chegado. O momento em que ele abriria o grupo. O momento em que ele veria a própria voz exposta. O momento em que a Daniela perderia o controle. A verdade é que gente assim confia demais na própria versão. Confia demais no charme, no teatro, no jeito de virar o jogo. E por isso se descuida. E quando se descuida, escreve o que não devia, fala o que não devia, deixa rastro. E eu estava esperando o rastro. Eu vi a notificação de visualização aparecer. Aquela marca pequena, simples, dizendo que ele tinha visto. Meu coração não disparou. Ele ficou pesado, como se eu estivesse segurando um saco de areia dentro do peito. Logo em seguida, ele tentou me chamar no privado. Uma mensagem apareceu na minha tela. Mãe, para com isso. Só isso. Sem desculpa. Sem preocupação. Sem pergunta se eu estava bem. Só para com isso. Como se eu fosse uma criança fazendo birra. Como se o problema fosse eu ter exposto, e não ele ter humilhado. Ele mandou outra. Você vai acabar com a minha vida. Eu olhei para aquelas palavras e senti uma coisa amarga subir, mas eu engoli. Porque eu percebi o truque. Ele estava tentando inverter. Estava tentando transformar a minha defesa em ataque. Estava tentando me colocar como vilã, do jeito mais antigo que existe. E naquele instante eu lembrei de uma frase que minha mãe dizia quando eu era menina. Quem quer te calar primeiro te faz parecer errada. Eu bloqueei a conversa sem bloquear o filho. Eu só silenciei. Eu não queria briga privada. Eu queria que ele encarasse o que fez onde todo mundo pudesse ver. Porque o que ele fez comigo foi dentro da minha casa, sim. Mas o plano deles ia afetar a família toda. E a proteção vinha do coletivo, não do canto escuro. E foi aí que a Daniela apareceu. Até aquele momento ela não tinha dito nada. Ela sempre foi assim. Ela observava. Ela esperava. Ela calculava o melhor ângulo para parecer vítima ou santa. Eu sabia que uma hora ela ia falar. A dúvida era só quando. Apareceu uma mensagem dela no grupo. Eu reconheci na hora, não só pelo nome, mas pelo jeito apressado, sem pontuação certa, sem filtro, como se ela estivesse digitando correndo, com o coração na boca. E eu senti uma coisa fria, porque eu entendi o que aconteceu antes de ler. Ela achou que estava falando com ele no privado. Mas mandou no grupo. A mensagem veio inteira, crua, como um confessionário. Calma. Você fez certo. Agora é só levar ela naquele médico que eu te falei, dizer que ela tá confusa, e a gente resolve a casa rapidinho. Depois você me dá acesso à conta também, como combinamos. Para de fraquejar. Eu li uma vez. Depois li de novo, como se o olho precisasse confirmar o que o cérebro já tinha entendido. Era isso. Era o plano. Médico. Confusão. Casa. Conta. Combinamos. A palavra combinamos foi o soco mais forte, porque ela provava que não era impulso do meu filho. Era acordo. Era estratégia. E, por um segundo, eu senti vontade de vomitar. Não por fraqueza, mas por nojo. Nojo de perceber que alguém olhou para mim, para minha vida, para minha história, e viu só um obstáculo com chave na mão. O grupo explodiu. Minha irmã escreveu em letras grandes. Você tá maluca, Daniela. A minha cunhada veio logo atrás. Isso é crime. Crime. Meu sobrinho. Vocês estão tentando interditar a tia. E outras mensagens começaram a subir como ondas. Eu sempre desconfiei. Eu sabia que tinha coisa. Daniela, que vergonha. Você está mexendo com coisa séria. A Daniela ficou alguns segundos sem resposta. E eu juro,
Eu consegui imaginar o rosto dela naquele momento. O sorriso de vitrine caindo. A mão tremendo no celular. A garganta seca. Ela, que sempre se achou inteligente, percebendo que a própria pressa tinha feito ela se entregar. E então ela tentou consertar. Mandou outra mensagem. Apaga isso. Apaga agora. Eu mandei errado. Só que não dava para apagar. No grupo, mesmo que apagasse, já tinha gente com print. E eu vi isso acontecer em tempo real. Uma prima minha respondeu. Já printei. Alguém mandou. Eu também. E foi ali que eu senti uma coisa muito rara. Não alegria. Não vingança. Uma sensação de proteção. Como se, pela primeira vez em muito tempo, eu não estivesse sozinha na sala com a humilhação. Como se a minha voz tivesse encontrado testemunhas. A Daniela começou a mandar áudios curtos, nervosos, dizendo que era mal entendido, que ela só estava preocupada, que era pelo bem de todo mundo. Ela tentou usar as palavras mais bonitas. Mas, quando a gente vê um rastro de verdade, palavra bonita vira maquiagem escorrendo. Meu filho, no grupo, ficou mudo. Eu não vi mensagem dele. Não vi defesa. Não vi ataque. Só silêncio. E esse silêncio me assustou mais do que grito. Porque eu conheço meu filho. Ou pelo menos eu conhecia. Ele nunca gostou de se sentir exposto. Ele sempre foi orgulhoso. E orgulho, quando cai no chão, vira duas coisas: raiva ou desespero. Eu continuei no carro por mais alguns minutos, olhando para o grupo como quem observa uma panela quase transbordando. Eu não escrevi nada. Eu não precisei. A mensagem da Daniela tinha dito tudo. E a família estava fazendo o resto. Foi quando o telefone tocou de novo. Minha sobrinha. Ela não falou oi. Ela não perguntou se eu estava bem. Ela foi direto, porque estava em choque. Tia, ele caiu. Eu senti o ar sair do meu peito. O quê? Ele desmaiou. Ele ficou branco, largou o celular, tentou sentar, não conseguiu. Caiu no chão. A Daniela está gritando aqui. Eu fechei os olhos. Na minha cabeça, passou uma imagem rápida do meu filho criança, pequeno, com febre, quando eu ficava acordada vendo se ele respirava direito. E aí veio outra imagem, agora adulta, dele gritando que tudo que é meu é dele. As duas imagens brigaram dentro de mim como se fossem duas pessoas diferentes. Eu não queria ver meu filho no chão. Eu não queria. Mas eu também não queria mais ser jogada no lixo, viva, dentro da minha própria casa. Eu respirei e falei com a voz mais firme que eu consegui. Chama ajuda. Se ele precisar de médico, chama. E não deixa ninguém mexer em documento nenhum. Minha sobrinha ficou em silêncio um segundo, como se ela tivesse entendido que aquilo era maior do que um desmaio. Tá bom. Eu desliguei e fiquei ali parada. O grupo continuava fervendo. Mas, dentro do carro, o mundo parecia ter ficado quieto, como se estivesse segurando a respiração comigo. E foi aí que eu tomei a decisão que muda tudo numa história dessas. Eu não ia voltar para casa naquele instante. Não para fugir. Para agir certo. Porque, quando alguém já falou em médico e confusão, o próximo passo costuma ser rápido. Eles tentam te cercar. Tentam te fazer duvidar de si mesma. Tentam te empurrar para um papel em que você perde o direito de decidir. E eu não ia deixar. Eu liguei o carro, saí devagar, e enquanto eu dirigia eu abri uma nota no celular e comecei a escrever datas. Horários. Frases. Nomes. Como quem costura uma rede antes de cair no buraco. Eu escrevi a frase dele. Eu escrevi a mensagem da Daniela. Eu escrevi tudo. Porque eu aprendi naquele dia que a justiça não começa no grito. Ela começa na prova. E quando eu terminei de escrever, eu parei num lugar seguro, respirei fundo e pensei numa última coisa. Se eles tinham um plano para me chamar de confusa, eu teria um plano para provar o contrário. E eu já sabia exatamente por onde começar. Eles queriam me chamar de confusa, só que eu estava lúcida demais. Eu sempre achei que a pior dor de uma mãe era ver o filho sofrer. Eu estava errada. A pior dor é ver o filho tentando te apagar, como se a sua história fosse um incômodo que atrapalha o futuro dele. Naquela noite,
Depois da ligação da minha sobrinha, eu não voltei para casa. Eu sabia que, se eu entrasse naquela sala com a Daniela gritando e o meu filho em choque, eu ia ser puxada para o papel que eles queriam. A velha emotiva. A velha dramática. A velha descontrolada. E eu não podia dar esse presente para quem estava tentando me derrubar. Eu parei o carro num lugar iluminado e seguro, respirei fundo e fiz a primeira coisa que gente esperta faz quando percebe que está no meio de uma armadilha. Eu organizei a cabeça antes de organizar a vida. Abri a nota do celular e comecei a escrever tudo, com calma, do jeito mais seco possível. Data. Hora aproximada. O que foi dito. Quem estava presente. A frase que ele gritou. A mensagem que ela mandou no grupo. Eu escrevia como quem coloca tijolo, um por um, para levantar um muro de proteção. Em seguida eu fui para o passo mais importante. Eu precisava de alguém que não se impressionasse com choro, nem com história bonita. Alguém que enxergasse fatos. E eu conhecia um advogado indicado por uma amiga antiga, um homem sério, desses que falam pouco, mas quando falam, a gente sente o chão ficar firme. Liguei. Ele atendeu já tarde, com voz cansada, e eu falei só o necessário. Eu disse que estavam tentando me pintar como incapaz. Disse que havia prova no grupo da família. Disse que havia ameaça explícita dentro da minha casa. E a voz dele mudou na hora. Não ficou mais quente. Ficou mais objetiva. Ele me fez perguntas curtas. A casa está no seu nome. Sim. Você tem a escritura. Tenho. Você tem extratos e controle das contas. Tenho. Alguém já te levou para médico sem você pedir. Ainda não. Mas tentaram. Ele respirou do outro lado e disse algo que eu nunca esqueço. O golpe mais comum contra gente mais velha não começa com roubo. Começa com história. História. A palavra ficou batendo na minha cabeça. Ele me orientou a fazer 3 coisas naquela mesma noite, antes de dormir, antes de chorar, antes de falar com qualquer pessoa. Primeiro, guardar as provas em mais de um lugar. Não só no celular. Em nuvem, em pendrive, impresso se possível. Segundo, avisar alguém de confiança que eu não estava confusa, que eu estava em plena consciência e que qualquer consulta ou assinatura deveria ter testemunha. Terceiro, garantir que ninguém teria acesso a documento nenhum sem a minha presença. Eu agradeci. Desliguei. E senti um tipo de energia que eu não sentia há anos. Não era raiva. Era clareza. Como se eu estivesse finalmente dirigindo a minha própria vida de novo. Eu fui para a casa da minha irmã. Quando ela abriu a porta e me viu, os olhos dela se encheram. Ela quis me abraçar e eu deixei, mas logo eu segurei os ombros dela e falei firme. Eu estou bem. Eu estou lúcida. E eu preciso que você entenda isso antes de qualquer coisa. Ela sentiu, confusa, e eu mostrei o áudio e a mensagem da Daniela. Eu vi o rosto da minha irmã mudar. Primeiro espanto. Depois nojo. Depois uma raiva que ela tentou controlar. E então eu disse o que eu precisava dizer. Eles vão tentar dizer que eu estou confusa. Eles vão tentar me levar para um médico que não conhece a minha vida. Eles vão tentar me colocar numa posição em que eu pareça fraca. Minha irmã apertou a boca. Eles não vão conseguir. Mas eu sabia que não bastava promessa. Eu precisava de estrutura. Eu precisava de gente. Então eu liguei para o meu sobrinho, aquele que sempre foi mais prático, mais desconfiado, desses que não engolem conversa com açúcar. Eu pedi para ele vir cedo no dia seguinte, porque eu precisava buscar documentos na minha casa. E eu disse de um jeito que não deixava espaço para dúvida. Eu não vou sozinha. Naquela mesma madrugada eu quase não dormi. Deitei no quarto de visitas, olhando o teto, e cada vez que eu fechava os olhos eu via sacos pretos no meu quarto. Eu via a Daniela encostada na porta. Eu via meu filho com aquele rosto vermelho e aquela frase que parecia sentença. Tudo o que é seu agora é meu. E foi aí que eu entendi que eles não estavam apenas querendo a casa. Eles estavam querendo o direito de mandar na minha voz, na minha imagem, no meu valor. Porque quando você tira a voz de alguém, você tira o resto sem esforço. Eu levantei cedo. Tomei banho. Prendi o cabelo. Vesti uma roupa simples, mas arrumada, porque eu aprendi com a vida que gente manipuladora adora te ver desarrumada. Adora te ver frágil.
Adora qualquer detalhe que ajude a construir a história deles. Meu sobrinho chegou e, antes mesmo de eu sair, ele disse uma frase que me deu vontade de chorar, mas eu não chorei. Tia, hoje ninguém te trata como lixo. Hoje a gente vai com prova. No caminho para minha casa, eu fiquei em silêncio. Minha irmã ia no banco de trás, meu sobrinho dirigia, e eu olhava pela janela como se a cidade tivesse mudado. Mas não era a cidade. Era eu. Eu estava enxergando o perigo com nome e sobrenome. Quando a gente chegou, meu coração deu um salto, porque eu não sabia o que eu ia encontrar. A porta estava fechada. As janelas também. Mas eu senti um peso no ar. Um peso de invasão. Eu abri e entrei. A casa estava bagunçada. Não toda. Mas o suficiente para eu saber que alguém mexeu onde não devia. Minha gaveta de documentos estava fora do lugar. A pasta onde eu guardava contas antigas estava aberta. E a minha mão começou a suar. Meu sobrinho percebeu na hora. Eles mexeram aqui. Eu fui direto no quarto e vi algo que me deixou sem chão por um segundo. Os sacos pretos ainda estavam lá. Não cheios como antes. Mas estavam. Como um aviso. Como uma ameaça silenciosa. Eu respirei e fui até a gaveta onde eu guardava a escritura e as cópias mais importantes. Ela estava vazia. Vazia. O mundo ficou pequeno. Minha irmã levou a mão à boca. Meu sobrinho ficou duro, com o maxilar travado. E eu senti uma raiva subir, mas eu segurei. Porque eu não podia entrar na emoção. Emoção era o terreno deles. Eu precisava ficar no meu terreno. O da prova. Eu fui até o armário alto e puxei a caixa de metal que ninguém sabia. A caixa onde eu guardava a segunda via e alguns papéis que eu nunca comentava com ninguém. Não por paranoia, mas por prudência. A caixa estava lá. Fechada. Intacta. Eu abri. Os documentos principais estavam ali. E naquele instante eu entendi duas coisas. Primeira, eles tinham tentado me assustar tirando as cópias fáceis, achando que eu não teria nada além. Segunda, eu tinha feito certo em nunca contar tudo para todo mundo, nem mesmo para quem eu amava. Porque amor não impede gente fraca de ser manipulada. Eu peguei a caixa, fechei e levei comigo. Depois eu tirei foto da gaveta vazia, da bagunça, das marcas de mexida. Eu fotografei tudo com calma, como quem monta um quebra-cabeça. Quando eu estava saindo do quarto, ouvi um barulho na sala. Meu filho tinha chegado. Ele entrou e parou ao me ver com a minha irmã e o meu sobrinho. O olhar dele não foi de alívio. Foi de irritação. Como se eu estivesse fazendo cena. A Daniela veio logo atrás, com o rosto mais doce do mundo. Doce demais. Ela olhou para mim e falou manso. Mãe, que bom que você está aqui. A gente ficou preocupado. Você saiu nervosa ontem. Eu encarei ela e senti um frio. Não porque eu tinha medo. Porque eu vi o roteiro. Preocupado. Nervosa. Mãe. Palavras pequenas para construir uma história grande. Meu filho tentou falar comigo num canto, como sempre fazia, como se privacidade fosse proteção. Eu recuei um passo e falei claro. Pode falar aqui. Ele engoliu seco e disse, tentando parecer calmo. Mãe, você exagerou. Você expôs a Daniela. Eu não respondi com acusação. Eu respondi com uma pergunta simples. A mensagem foi dela. Ela escreveu. Ela mandou. Como eu inventei isso? Ele ficou quieto. E a Daniela fez o que gente manipuladora faz quando perde o controle. Ela mudou de assunto. Mãe, a senhora está muito agitada. Isso não é bom para sua saúde. Eu até consegui uma consulta para você, para te ajudar. Na hora, meu sobrinho virou o rosto para ela como se fosse uma luz apontada. Conseguiu consulta como, se ela não pediu. Daniela sorriu, daquele sorriso que tenta parecer ofendido. Ah, eu pensei no bem dela. Só isso. E eu senti o chão tremer por dentro, não de medo, mas de percepção. A consulta já estava marcada. O roteiro já estava pronto. Eles só precisavam me colocar lá, me fazer parecer confusa, e empurrar o resto. Eu respirei fundo e falei com a voz mais calma que eu consegui. Qual clínica? A Daniela hesitou por meio segundo.
Meio segundo é tudo que a gente precisa para ver a verdade. E então ela soltou o nome. Quando eu ouvi, eu gelei. Porque eu conhecia aquela clínica. E eu sabia exatamente por que ela tinha escolhido aquele lugar. Eu olhei para o meu sobrinho, e ele entendeu sem eu dizer nada. E naquele instante eu soube que o próximo passo deles não era conversa. Era assinatura. E eu não ia deixar chegar nesse ponto do jeito que eles queriam. A consulta já estava marcada e eu resolvi ir do meu jeito. Quando a Daniela disse o nome da clínica, a palavra ficou parada no ar como um recado que ninguém tinha pedido. Meu sobrinho franziu a testa. Minha irmã prendeu a respiração. E eu senti um frio subir pelas costas, não por medo do lugar, mas por entender a intenção. Não era uma clínica qualquer. Era uma dessas clínicas que atendem rápido, onde tudo vira formulário, onde a pessoa sai com papel na mão antes mesmo de terminar de contar a própria história. Eu já tinha ouvido falar. Não por fofoca, mas por gente conhecida que passou por situações parecidas. Aquelas histórias em que alguém mais velho entra lúcido e sai com carimbo de confusão, só porque alguém falou primeiro. E a Daniela tinha falado primeiro. Ou pretendia. Ela tentou sorrir como se fosse cuidado. É só uma consulta, mãe. Para sua segurança. Minha irmã ia responder com raiva, eu vi pelo rosto dela. Mas eu levantei a mão devagar, pedindo silêncio. Não porque eu queria proteger a Daniela, mas porque eu não queria dar a ela a cena que ela precisava para me pintar como desequilibrada. Eu não ia virar personagem no roteiro dela. Eu fiz uma coisa simples. Eu concordei. Tá. Eu vou. O meu filho arregalou os olhos, como se eu tivesse facilitado demais. A Daniela relaxou um pouco, como se tivesse vencido. Foi ali que eu vi a fraqueza dela. Ela não sabia disfarçar o alívio quando achava que estava no controle. Só que eu continuei. Mas eu vou do meu jeito. Ela piscou rápido. Como assim? Eu vou com testemunha. Eu vou com alguém da família. Eu vou com meu advogado sabendo. E eu vou com tudo registrado. A palavra registrado foi o suficiente para o sorriso dela ficar duro. O meu filho olhou para o chão, como se procurasse uma saída. E eu entendi naquele instante. O plano deles dependia de uma coisa: eu estar sozinha. Eles não queriam me ajudar. Eles queriam me isolar. A Daniela tentou voltar para o tom doce. Mãe, isso é exagero. A senhora está desconfiada demais. Eu respirei, bem devagar, e respondi sem elevar a voz. Desconfiar não é doença. É defesa. Meu sobrinho deu um passo para o lado, como quem fecha a porta do caminho. A minha irmã ficou perto de mim. E meu filho, pela primeira vez em muito tempo, pareceu pequeno. Não pequeno de tamanho. Pequeno de postura. Como alguém que percebe que o mundo pode estar assistindo. A Daniela tentou virar o jogo. Ele desmaiou ontem por sua causa. Você quer destruir seu próprio filho. Eu não mordi a isca. Eu olhei para ela, firme, e fiz uma pergunta. Você acha normal um filho desmaiar depois de ver a própria esposa falando em me chamar de confusa para pegar minha casa e minha conta? Ela abriu a boca e fechou. Meu filho respirou alto. E eu vi que ele não conseguia sustentar o papel de homem forte quando a verdade ficava na mesa. Eu saí daquela casa com a caixa de metal apertada no colo, como se eu estivesse carregando não só documentos, mas a minha própria dignidade de volta. E eu percebi uma coisa que dói admitir. A casa estava lá, mas já não era segura. O lugar que eu construí para proteger meu filho virou o lugar onde eu precisava me proteger dele. Naquela noite eu dormi pouco. Eu não conseguia parar de pensar na palavra consulta. Eu imaginava a Daniela chegando antes, falando com alguém na recepção, sorrindo, dizendo que eu estava diferente. Eu imaginava meu filho concordando por fraqueza, por medo, por vergonha. Eu imaginava alguém me olhando como se eu fosse um caso, não uma pessoa. E foi aí que eu decidi a segunda parte do meu jeito. Eu não iria apenas ir com testemunha. Eu iria testar o jogo deles, sem avisar. Acordei cedo. Eu separei uma pasta com os prints do grupo, o áudio salvo, a lista de datas e horários que eu tinha escrito, e alguns documentos básicos para provar que eu estava consciente do que era meu. Eu levei tudo em cópias, porque eu não ia dar nenhum original para ninguém segurar.
Eu também guardei uma coisa no bolso interno da bolsa. O gravador. E, antes de sair, eu apertei o botão e deixei ligado. Eu não queria gravar para fazer escândalo. Eu queria gravar para não me perder no meio do teatro. Minha irmã foi comigo. Meu sobrinho foi dirigindo. E eu pedi mais uma presença. Um primo meu que trabalha em banco e entende de golpe de acesso, desses que não confiam em conversa bonita. Ele aceitou sem perguntar muito. Quando a família vê prova, a família entende. No carro, ninguém falava. Era como se cada um estivesse guardando energia para o que vinha. Eu olhei pela janela e vi as pessoas indo para o trabalho, vivendo como se nada pudesse acontecer de repente. Eu pensei que, por muitos anos, eu fui uma dessas pessoas. Até o dia em que meu filho jogou minhas roupas em sacos pretos. Quando chegamos na clínica, eu vi a Daniela lá fora. Ela estava na calçada, arrumada demais, maquiagem impecável, cabelo no lugar, com aquela cara de mulher preocupada. Ela segurava uma bolsa grande e um envelope pardo. E eu senti uma raiva bem quieta, porque envelope pardo nunca é bom sinal em história assim. Ela nos viu e travou por um segundo. Só um segundo. O suficiente para eu enxergar o cálculo rápido na cabeça dela. Ela não esperava tanta gente. Ela veio andando, sorriso pronto. Mãe, que bom que você veio. Eu fiquei tão preocupada. Eu não respondi com emoção. Eu respondi com educação fria. Bom dia. Ela olhou para o meu sobrinho, depois para o meu primo, depois para minha irmã. O sorriso dela ficou menor. Eu não sabia que vinha tanta gente. Agora sabe, meu sobrinho respondeu, sem agressividade, só com firmeza. A Daniela engoliu seco e tentou fazer o que sempre fazia. Colocar a mão no meu braço, como se fosse carinho, para mostrar domínio. Eu dei um passo para o lado e ela ficou com a mão no ar, sem encostar. Pequena cena. Pequeno corte. E gente assim sente esses cortes como se fossem facadas. Entramos. Na recepção, eu vi outra coisa. A atendente olhou para Daniela primeiro, antes de olhar para mim. Foi rápido, mas eu vi. A Daniela já tinha estado ali. Já tinha preparado o terreno. A atendente disse meu nome completo, como se já estivesse tudo adiantado. Dona, a senhora pode assinar aqui. Eu olhei para o papel sem pegar a caneta. Antes de eu assinar qualquer coisa, eu quero ler. A atendente fez uma cara de ninguém nunca pede isso. A Daniela tentou sorrir. É só presença, mãe. Eu continuei. Eu leio. Depois eu assino. Eu li. Era um formulário comum, mas tinha uma parte que me incomodou. Uma autorização para que terceiros recebessem informações do atendimento. Terceiros. Eu olhei para Daniela e vi o brilho nos olhos dela, bem escondido. Eu peguei a caneta e risquei a autorização. Com um traço só. Simples. Limpo. A atendente arregalou os olhos. Não pode riscar, senhora. Pode sim, meu primo disse, calmo. Ela está no direito dela. Se precisar, faz outro formulário sem essa parte. A Daniela ficou dura. O meu filho não estava ali ainda. Interessante. Ela tinha vindo primeiro. Como eu imaginei. A atendente, sem graça, imprimiu outro papel. E eu assinei apenas a presença, sem autorização nenhuma além do básico. Eu senti o gravador no bolso como um coração extra. Fomos chamados para uma sala. O médico entrou, apertou minha mão e sorriu. Parecia normal. Educado. Eu não queria julgar ele. Eu queria observar o processo. Sentamos. Eu, minha irmã, meu sobrinho e meu primo. A Daniela ficou do lado de fora dizendo que ia pegar um café, mas eu vi ela conversando com alguém no corredor, cochichando. E eu soube. Ela queria falar com alguém antes de mim. Sempre. O médico começou com perguntas simples. Nome, idade, medicação, sono. Eu respondi tudo com clareza. Ele parecia satisfeito. Então ele perguntou: quem marcou essa consulta? Antes que eu respondesse, a porta abriu e a Daniela entrou com pressa, como se tivesse sido chamada. Ela sentou sem ser convidada e falou com aquele tom de quem é dona do ambiente. Doutor,
Eu marquei. Ela anda muito agitada. Ela esquece coisas. E ontem teve uma crise. Crise. Ela chamou de crise. Meu sobrinho se mexeu na cadeira. Minha irmã apertou minha mão. Eu fiquei quieta por 2 segundos, só 2, para deixar o médico ouvir o roteiro dela completo. Porque quem está armando se denuncia quando fala demais. O médico olhou para mim. Isso é verdade, dona. Eu respirei. Não. Uma palavra só. Sem novela. A Daniela sorriu de canto, como se dissesse: tá vendo, ela nega. E foi aí que eu abri a pasta. Eu coloquei em cima da mesa, devagar, uma cópia do print do grupo com a mensagem dela. Eu coloquei outra cópia com a frase do meu filho registrada no áudio, com data e hora. Eu coloquei outra com a minha lista de eventos. O médico olhou para os papéis, depois olhou para Daniela. Ela mudou de cor. E naquele instante eu vi a primeira rachadura real no domínio dela. Porque até ali ela estava confortável no mundo das palavras. Mas eu tinha trazido o mundo dos recibos. O médico pegou o print e leu. Ele não falou nada por alguns segundos. Só leu. A Daniela tentou rir. Isso foi mal entendido, doutor. Meu primo inclinou o corpo para frente e disse: calmo. Não parece mal entendido. Parece instrução. O médico levantou a mão, pedindo silêncio. E então ele fez uma pergunta simples, que caiu no colo da Daniela como uma pedra. Se a senhora estava preocupada com a saúde dela, porque estava falando em resolver a casa rapidinho e ter acesso à conta. A Daniela abriu e fechou a boca. Ela tentou olhar para mim, como se eu fosse salvar ela com um deixa pra lá. Eu não salvei. Eu fiquei olhando para o médico e respondi antes que ela inventasse. Porque não é saúde. É patrimônio. O médico recostou na cadeira. E o rosto dele mudou. Não ficou agressivo. Ficou sério. E gente manipuladora odeia gente séria. Ele virou para mim de novo e perguntou, num tom diferente: dona, a senhora se sente ameaçada dentro de casa? Eu não respondi rápido. Eu deixei o silêncio existir. Porque silêncio, naquele tipo de sala, pesa. E eu disse a verdade. Sim. A Daniela levantou na hora, nervosa. Isso é um absurdo. Meu sobrinho respondeu antes de mim. Absurdo foi ela mandar essa mensagem achando que ninguém ia ver. O médico pediu que a Daniela se retirasse por alguns minutos para ele continuar a avaliação comigo sem interferência. Ela ficou parada, ofendida, como se nunca tivesse sido contrariada na vida. Depois saiu batendo a porta mais forte do que precisava. Quando ela saiu, eu senti o ar da sala mudar, como se a mentira tivesse ido embora junto. O médico continuou as perguntas comigo. E eu respondi tudo. Data, lugar, nomes, contas, documentos. Eu estava lúcida. Eu estava inteira. Eu estava cansada, mas inteira. No final, ele escreveu algumas anotações e disse algo que me deu um alívio estranho. Eu não vejo sinais de confusão. Vejo sinais de estresse por ameaça familiar. A Daniela voltou para dentro da sala como se estivesse entrando num tribunal. O rosto dela estava duro, mas ela tentou recuperar a doçura. Então ela pode voltar para casa tranquila, né, doutor? O médico olhou para ela com cuidado, como quem escolhe palavras. Eu recomendo que ela esteja acompanhada e que qualquer decisão patrimonial seja feita com orientação jurídica. E sem pressão. Sem pressão. Era a palavra que desmontava o plano dela. Na saída, a Daniela não falou comigo. Não porque ficou triste. Porque ficou com raiva. E raiva, quando não pode virar grito, vira vingança. Eu entrei no carro com a sensação de que tinha vencido uma batalha, mas não a guerra. Meu sobrinho ligou o motor e disse baixo: agora ela vai tentar outra coisa. Eu olhei pela janela e vi a Daniela do lado de fora, falando no telefone, gesticulando, como quem chama reforço. E naquele instante eu soube. Aquela não era a última carta dela. Era só a primeira carta que não deu certo. E eu ainda não sabia quem ela estava chamando. A justiça não grita, ela assina. O banco cheirava a ar-condicionado e pressa. Gente entrando e saindo com papel na mão,
com cara de quem acha que o mundo é só conta e senha. Para mim, naquele dia, era mais do que isso. Era a fronteira. Era o lugar onde eu ia provar que a minha vida ainda era minha. Eu entrei com meu sobrinho de um lado e minha irmã do outro. Eu não estava ali para discutir. Eu estava ali para fechar portas. Porque quando alguém tenta abrir a sua conta sem você, a próxima tentativa costuma ser ainda mais ousada. Na fila, eu vi meu reflexo no vidro. Eu parecia calma. E eu estava. Só que era uma calma dura, feita de decisão. A calma de quem percebeu que amor não protege de golpe. Quando chegou minha vez, eu pedi para falar com o gerente. Não porque eu me achava importante, mas porque eu sabia que atendente comum segue roteiro, e aquele roteiro nem sempre está preparado para uma família que virou campo de batalha. O gerente me recebeu numa sala pequena. Ele sorriu no começo, profissional. Até eu colocar o celular na mesa e mostrar as notificações de tentativa de acesso, e até eu explicar que havia indícios de alguém próximo tentando mexer nas minhas coisas. O sorriso dele sumiu. Ele fez perguntas técnicas, e eu respondi uma por uma, sem tropeçar. Nome completo, data de nascimento, último movimento, valores, agência, tudo. Eu vi ele me olhar com atenção diferente, como quem percebe que eu não era uma senhora perdida. Eu era uma pessoa que sabia exatamente o que estava fazendo. Ele bloqueou alterações por telefone e por aplicativo sem confirmação presencial. Ele colocou camadas de segurança. Ele anotou que qualquer tentativa de procuração ou acesso por terceiros deveria ser recusada sem a minha presença e sem documento validado. Ele me explicou o básico, com respeito. E eu agradeci sem sorrir. Quando eu estava levantando, ele perguntou com cuidado. A senhora tem suspeita de alguém específico? Meu sobrinho se mexeu na cadeira, como se quisesse responder por mim. Eu levantei a mão e respondi do meu jeito, sem nomes. Eu tenho provas de tentativa de manipulação familiar. E eu tenho registro de ameaça dentro da minha casa. Ele assentiu. E me deu algo que eu não esperava. Um conselho simples. Faça tudo por escrito e com testemunha. Eu saí do banco com um peso menor no peito, mas com um alerta maior na cabeça. Porque eu sabia que, quando você fecha uma porta, quem está tentando entrar procura a janela. No carro, meu sobrinho falou baixo, como se estivesse confirmando o óbvio. Agora eles vão tentar te fazer sentir culpa. Eu respirei e olhei para a rua. Eu já senti culpa por coisas demais. Chega! Chegamos na casa da minha irmã e eu não sentei para descansar. Eu liguei para o advogado de novo. Contei sobre a tentativa de acesso. Contei sobre a consulta já marcada sem meu pedido. Contei sobre as cópias desaparecidas da gaveta. Contei sobre a ligação da Sônia, a ex-sogra, dizendo que existia método. Ele não pareceu surpreso. E isso me gelou e me fortaleceu ao mesmo tempo. Ele me orientou a registrar formalmente tudo o que eu tinha. Não para me vingar, para me proteger. Para que amanhã ninguém pudesse dizer que eu estava inventando. Para que, se eles tentassem me cercar com narrativa, eu tivesse documento para furar a narrativa. Eu desliguei e fiquei um tempo com o celular na mão. O grupo da família ainda estava fervendo, mas agora já não era só choque. Era divisão. Porque sempre tem alguém que prefere o conforto da mentira, desde que a mentira não caia em cima dele. Uma tia minha escreveu que eu devia resolver em casa. Um primo disse que família é família. E eu li aquilo com uma tristeza sem lágrimas, porque era exatamente isso que sempre me prendeu. A obrigação de engolir para manter a foto bonita. Só que eu não estava mais disposta a ser a pessoa sacrificada para o resto fingir paz. Meu filho mandou outra mensagem. Mãe, eu vou aí. A gente conversa. Eu explico. Explico. Como se a ameaça virasse explicação. Como se a frase tudo que é seu agora é meu fosse um mal-entendido. Eu não respondi. Porque eu sabia que a conversa que ele queria não era para resolver. Era para me dobrar. Era para me fazer sentir vergonha de ter mostrado a verdade. E eu estava decidida a não voltar para o canto. No fim da tarde, meu sobrinho recebeu uma mensagem de um parente que mora perto da minha casa. Ele leu e o rosto dele fechou. O que foi? Eu perguntei. Ele virou a tela para mim. A Daniela estava na minha casa.
Não dentro, do lado de fora, andando de um lado para o outro, falando ao telefone. Como se estivesse fazendo ronda. Como se já fosse dona. Eu senti uma raiva subir, mas eu segurei. Eu segurei porque raiva demais vira impulso, e impulso vira erro. Eu precisava manter o controle. Eu precisava continuar fazendo do meu jeito. Eu peguei a chave e falei: vamos lá. Meu sobrinho foi comigo. Minha irmã ficou, mas pediu para eu ligar quando chegasse. Eu liguei. E fomos. Quando viramos a esquina, eu vi a Daniela. Ela realmente estava lá. Ela olhou para o carro e endireitou a postura, aquele teatro pronto. Quando eu desci, ela veio com o rosto mais preocupado do mundo. Mãe, eu estava desesperada. Você sumiu. O Renato está muito mal. Eu olhei para ela e senti uma frieza rara em mim. Eu não sumi. Eu me protegi. Ela tentou tocar meu braço de novo, como se carinho fosse chave. Eu recuei. Meu sobrinho deu um passo para perto. E a Daniela percebeu que, ali, não tinha espaço para encenação. Ela mudou o tom. Não gritou, mas deixou o veneno aparecer. Você está destruindo seu próprio filho. Eu respirei. Não fui eu que gritei que tudo que é meu era dele. Ela apertou os lábios e olhou para a porta da minha casa, como se quisesse entrar. Eu vi naquele movimento o verdadeiro objetivo. E eu falei antes. Você não entra. Ela regalou os olhos, como se eu tivesse ofendido a rainha. Como assim eu não entro, eu sou da família? Meu sobrinho respondeu, calmo. Família não tenta tomar casa de idoso com papo de confusão. A Daniela ficou vermelha. E naquele instante, eu vi a máscara dela escorregar de verdade. Não foi um escândalo. Foi um olhar. Um olhar de ódio frio, daquele tipo que não esquece. Ela deu um passo para trás e disse, baixinho, como quem promete. Isso não vai ficar assim. Eu encarei. Não vai mesmo. Eu abri a porta, entrei, e fechei. Por dentro, eu encostei as costas na madeira por um segundo, sentindo o coração bater forte agora. Porque uma coisa era eu me preparar para a defesa. Outra coisa era ouvir uma ameaça tão clara, tão próxima. Meu sobrinho trancou e veio para a sala. Eu olhei ao redor. A casa estava em silêncio, mas eu sabia que aquele silêncio era só o intervalo antes de mais uma tentativa. Eu peguei o celular, abri o grupo da família e vi novas mensagens. Gente pedindo para eu perdoar. Gente dizendo que eu exagerei. Gente tentando suavizar o que era grave. Eu fechei os olhos e pensei no saco preto no meu quarto. Pensei na mensagem dela falando em médico e conta. Pensei na tentativa de acesso no banco. E eu entendi a última verdade daquele dia. A justiça não ia vir porque alguém sentiu pena de mim. A justiça ia vir porque eu continuei assinando a minha própria lucidez. Eu caminhei até a mesa, peguei a pasta com provas, e coloquei no centro como quem coloca um escudo. E, pela primeira vez desde o começo de tudo, eu me permiti sentir algo além de dor. Eu senti certeza. Porque agora eu não estava só reagindo. Eu estava conduzindo. E o que eles ainda não sabiam é que, no dia seguinte, eu faria um movimento que colocaria o meu filho diante de uma escolha que ele não poderia fugir. Uma escolha que separa homem de menino. E que separa mãe de alvo. Quando ele viu o papel, ele entendeu que acabou. Na manhã seguinte, eu acordei antes do sol. Não foi insônia. Foi decisão. Eu sentei na mesa da cozinha com a casa silenciosa e uma sensação clara no peito. Se eu deixasse isso virar apenas uma briga de família, eu perderia. Porque briga de família se resolve com emoção, com culpa, com gente pedindo para deixar para lá. E eu não estava lidando com um desentendimento. Eu estava lidando com um plano. Eu fiz café, mas não bebi. Eu só senti o cheiro e pensei como aquilo era irônico. Tanta gente acha que a vida de uma mulher mais velha é só rotina, só café, só novela. Ninguém imagina que, por trás do silêncio, existe uma cabeça trabalhando. Eu peguei meu celular e mandei uma mensagem no grupo da família. Não foi pedido. Foi aviso. Hoje, às 16 horas, eu vou falar sobre tudo com presença de advogado. Quem quiser ouvir a verdade inteira, esteja lá. Eu não escrevi mais nada.
Porque eu aprendi que, quando você fala demais, dá espaço para o outro se esconder. Eu queria que cada pessoa fosse com a curiosidade queimando por dentro. Meu sobrinho chegou cedo para trocar as fechaduras. Não por drama. Por segurança. E eu não pedi permissão para ninguém, porque aquela casa era minha. Eu vi ele apertando o parafuso, ajustando a trava, e senti uma dignidade voltar ao lugar. Era como se, a cada clique da fechadura, eu estivesse fechando uma porta dentro de mim também. A porta da culpa. Às 15 horas, eu já estava pronta. Roupa simples, cabelo arrumado, pasta na mão, gravador no bolso, como sempre. Eu não estava indo para um confronto. Eu estava indo para um encerramento. O advogado nos recebeu numa sala pequena, com uma mesa longa e cadeiras demais. Cadeiras demais para o tamanho da mentira que tentaram empurrar em mim. Minha irmã sentou do meu lado. Meu sobrinho ficou mais atrás, mas atento. Alguns parentes chegaram, meio perdidos, olhando para mim como se eu fosse capaz de explodir a qualquer momento. Eu não explodi. Eu respirei. Quando meu filho entrou, eu senti o coração apertar. Não de medo. De luto. Porque eu vi no rosto dele uma mistura de vergonha e raiva, como se ele estivesse ali obrigado, não arrependido. A Daniela entrou atrás, vestida como santa de domingo, perfume forte, sorriso controlado. Ela olhou ao redor procurando aliados. Não achou. Ela tentou falar primeiro. Mãe, isso é desnecessário. A senhora está criando um espetáculo. O advogado levantou a mão e cortou com educação. Aqui ninguém cria nada. Aqui a gente esclarece fatos. Ela travou por um segundo. E eu vi de novo aquela fraqueza dela. Ela precisava controlar a sala. Sem controle, ela ficava pequena. Meu filho puxou uma cadeira, sentou e evitou meu olhar. Eu reconheci aquilo. Era o mesmo jeito de quando ele era adolescente e fazia coisa errada. Só que agora ele não era adolescente. Agora o erro tinha endereço e consequência. O advogado pediu que eu falasse apenas o essencial. Eu fiz isso. Eu fui humilhada dentro da minha casa. Eu fui ameaçada. Eu tenho o áudio. Eu tenho a mensagem. Eu tenho tentativa de acesso bancário. Eu tenho consulta marcada sem meu pedido. Eu tenho prova. Eu não levantei a voz. Eu não chorei. Eu só coloquei a verdade em cima da mesa, como quem coloca um objeto pesado. O advogado então colocou o celular dele conectado a uma caixinha de som e tocou o trecho do áudio. A voz do meu filho encheu a sala. Saia da minha frente. Tudo o que é seu agora é meu. Alguns parentes baixaram a cabeça. Minha cunhada levou a mão à boca. E meu filho ficou imóvel, como se tivesse sido obrigado a ouvir a si mesmo pela primeira vez. A Daniela tentou interromper. Ele estava nervoso. Ela provoca. O advogado não levantou o tom. Só virou o papel. Agora, a mensagem enviada no grupo por engano. Ele leu. Médico. Confusa. Casa. Conta. A frase como combinamos. Cada palavra caiu como pedra. A Daniela ficou pálida. Ela riu curto, falso, tentando salvar o próprio rosto. Isso foi só um jeito de falar. Vocês estão distorcendo. Foi aí que eu vi a terceira coisa que ela sempre fazia. Quando a prova aparece, ela tenta transformar tudo em mal-entendido. Como se papel tivesse ouvido e interpretasse errado. O advogado puxou outro documento. Dona Daniela, a senhora reconhece esta minuta. Ela arregalou os olhos. Meu filho finalmente levantou a cabeça. Era um pedido pronto para interdição. Com campos preenchidos. Meu nome. Meu endereço. Uma descrição de confusão, agitação, risco. No rodapé, o nome dela como pessoa interessada em organizar a administração. A sala ficou gelada. Eu senti meu coração bater forte, mas eu não me mexi. Eu queria que meu filho visse tudo, sem eu dizer uma palavra. Ele olhou para o papel como se não entendesse o próprio idioma. Que isso, Daniela? Ela tentou sorrir. Amor, isso era só uma opção. Eu estava tentando ajudar. Ajuda. De novo a palavra como máscara.
Meu filho levantou, a cadeira raspando no chão. Ele estava tremendo. Você ia interditar minha mãe. A Daniela apertou a bolsa com força, como quem segura o controle pela alça. Renato, você sabe que ela anda diferente. Você mesmo disse. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, eu vi no rosto dele o medo verdadeiro. Não medo de perder a casa. Medo de ter sido usado. O advogado falou calmo. Hoje, o que vai acontecer é o seguinte. Dona, a senhora vai definir formalmente quem pode representar seus interesses. Vai deixar registrado que não autoriza nenhum procedimento médico ou patrimonial sem testemunha. Vai atualizar seus documentos. E vai notificar seu filho e a esposa para não entrarem na sua casa sem permissão. Meu filho abriu a boca. Mas eu sou filho. Eu olhei para ele com a dor mais quieta do mundo. Você é meu filho. Mas você não é meu dono. Ele fechou os olhos, como se aquela frase fosse um tapa e um abraço ao mesmo tempo. E foi ali que eu vi. Ele entendeu. Não completamente. Mas entendeu o suficiente para doer. A Daniela tentou levantar e ir embora. Eu não vou ficar aqui sendo atacada. Meu sobrinho se mexeu, firme. Ninguém te atacou. Você só foi vista. Ela parou. Porque ser vista é o que mais destrói gente que vive de máscara. Meu filho respirou alto, como se estivesse lutando com algo dentro dele. E, quando ele falou, a voz saiu diferente. Mais fina. Mais fraca. Mãe, eu errei. Eu senti vontade de chorar. Mas eu não chorei. Não ali. Porque eu sabia que, se eu virasse colo naquele momento, ele ia se esconder no colo para não encarar o que fez. E eu não ia mais permitir isso. Você errou. E agora você vai escolher que tipo de homem você quer ser. Ele olhou para Daniela. Ela olhou para ele com raiva, tentando puxar pelo olhar, tentando mandar sem falar. E foi nesse instante que eu vi o menino que eu criei brigando com o homem que ela queria usar. Ele não respondeu na hora. Só ficou parado, como se o corpo estivesse pesado. O advogado finalizou. Assinaturas foram feitas, tudo registrado. Eu saí daquela sala com um papel na mão e uma certeza no peito. Eu não estava pedindo respeito. Eu estava exigindo limites. Quando cheguei em casa, a fechadura nova brilhou na porta como um símbolo simples. Eu entrei, olhei a sala e senti um silêncio diferente. Não era solidão. Era paz conquistada. Eu sentei, finalmente bebi meu café, e pela primeira vez em dias eu senti o gosto. Eu olhei para minha casa e pensei numa verdade que eu queria ter aprendido antes. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar.